Olá, meus amigos e minhas amigas, como estão? Eu espero que bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e estarei ministrando hoje uma aula muito bacana, muito especial, que é a aula sobre o Juizado Especial Cível. Hoje iremos tratar do Juizado Especial Cível, que é a lei, olha só, 9.099 de 1995. Essa lei, ela prevê, disposições afetas ao Juizado Especial Cível e ao Juizado Especial Criminal. Hoje iremos tratar apenas, do cível. Do cível. Eu costumo falar sempre que é uma lei importantíssima. Por quê? Porque o juizado está a todo vapor, né, pessoal? Hoje os juizados especiais cíveis têm um grande volume de processos e muita gente tem optado pelo juizado justamente pela sua base principiológica. Olha o macetezinho aqui. Qual que é a base principiológica do juizado especial cível? O SCOI. Você está maluco? O que é esse SCOI aí? Olha só. Economia processual. Os processos no juizado visam sempre a economia processual. O que mais? A simplicidade. Sim, não é uma coisa formal. Esquece a formalidade. Aqui a gente dá preferência à simplicidade. Tanto é que os os atos processuais podem ser realizados nos períodos noturnos, em qualquer dia da semana. Que mais, professor? Vamos para a lousa aqui, ó. O Czinho. O Czinho é do quê? De celeridade. 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 E o O? Oralidade. Oralidade. Preferência para os atos orais. Aqui temos, depois a gente vai ver, a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência é onde todas as provas serão produzidas. Que bom, que bom. Só falta o I. O que é o I? O I é a informalidade. 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 Acabei de dizer. Confunde muito com simplicidade. Nos processos afetos aos juizados especiais cíveis, teremos então a observância desses princípios: economia processual, simplicidade, serenidade, oralidade e simplicidade. O macetezinho aí é decorar a palavra SCOI. SCOI. Professor, eu odeio macete. Tudo bem, não precisa decorar a palavrinha, decora já os princípios. É que sempre funciona. Eu, por exemplo, coloquei SCOI na minha cabeça desde quando eu fiz a minha faculdade de Direito. Tem alguns anos já. E eu nunca mais esqueci. Tá certo? Legal. Qual que é a competência? Qual que é a competência dos juizados especiais cíveis? Causas até 40 salários mínimos. Causas de até 40 salários mínimos. Mínimos. Essa é a competência para análise aí do juizado especial cível. Que mais, professor? Que mais? O despejo. O despejo, as ações de despejo para uso próprio. Para uso próprio. O que é isso, professor, esse despejo para uso próprio? Você passou no concurso, está bastante abastado financeiramente, né? Comprou uma casa para alugar. Comprou uma casa para alugar. E alugou essa casa. E você é casado, seu casamento vai muito bem, obrigado. Só que começa a desentender com a mulher, né, que não é nada legal, e resolve largar da mulher. Olha que tristeza.
Largou da mulher, você não tem onde morar. Mas você lembrou que você tem essa casa que está alugada. Só que está alugada. Tem um sujeito morando ali. Você entra com uma ação de despejo para o quê? Para você morar nessa casa. Os juizados especiais são competentes para isso? Sim, são. O que mais, professor? Olha aqui, ó. Também é competente o juizado para as ações possessórias, para as ações possessórias sobre bens imóveis, para bens imóveis de valores ou de valor que não excede a 40 salários mínimos. Difícil, né, pessoal? Um bem imóvel vale menos aí, vamos colocar aí, sei lá, tomando como base o salário mínimo, um bem imóvel que vale menos de 40 mil reais. Qualquer terreninho hoje vale aí 40 mil reais, diante dessa inflação absurda que a gente está tendo. Então a competência para o juizado especial civil está aí. Tá? São essas as competências aí para ele analisar e julgar. Execução. E a execução, professor? Pode-se executar no juizado títulos extrajudiciais? Sim, claro. Pode ser executado títulos extrajudiciais. São títulos extrajudiciais mesmo? São duplicata. Ó, execução. Podem ser executados os títulos extrajudiciais. Como? Exemplo de títulos extrajudiciais. O cheque, a duplicata, a nota promissória, o instrumento particular assinado por duas testemunhas, etc. Tá aí exemplos. Olha a condicionante. Posso executar títulos extrajudiciais? Completamente. Desde que não ultrapasse o quê? 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Amigos, presta atenção, eu não estou falando aqui do Juizado Especial Federal Civil. Lá a gente vai ter uma aula específica para isso, tem uma leizinha que tratam deles. Lá são 60 salários mínimos. Nos juizados especiais federais. Aqui nós estamos falando de juizados especiais cíveis. Tá legal? Ó, tem competência para executar também o quê? Seus próprios julgados. Seus próprios julgados. E o que se exclui da competência do juizado? Isso aqui cai muito em concurso público. O que se exclui? As causas, pessoal, de natureza alimentar. Aquele exemplo que eu dei ali, ó. Deus que me livre se aconteça, né? Mas vai que você largou da sua mulher. Você tem uma filhinha. A fixação de alimentos poderá ser proposta no juizado? Não poderá. As causas falimentares. Que mais, professor? Também não será de competência do juizado especial civil as causas fiscais e de interesse da fazenda pública. Que mais? Tem mais ainda, professor? Tem mais. As ações referentes a acidentes de trabalho, hein? Cuidado. Acidentes de trabalho, bem como as ações afetas ao estado e capacidade, das pessoas, ainda que de cunho
patrimonial. Então aí temos um quadro importantíssimo que retrata a competência do juizado especial civil. Temos as exclusões, vou repetir, o que fica excluído da análise dos juizados especiais cíveis? As causas de natureza alimentar, falimentar, falência, fiscal e de interesse da fazenda pública, as ações de acidente de trabalho, as ações de Estado e capacidade das pessoas. Por exemplo, quero interditar o meu irmão. Meu irmão está um pródigo, gastando a rodo, comprando tudo que vem pela frente. Eu posso entrar com uma ação de interdição no juizado especial cível? Não, de maneira alguma. Tem que entrar onde? Nas varas comuns. Tá certo? Não no juizado. Ótimo! Foro de ajuizamento. Foro de ajuizamento. Qual que é o foro competente para analisar as causas? Olha o que diz a lei. Vamos anotar aqui de novo. Vem comigo aqui, ó. Quais são os foros competentes? Pessoal, é competente o domicílio do réu, o domicílio do réu. É competente o domicílio do réu ou a critério do autor? Vou até apagar aqui para ter mais espaço. Ou a critério do autor do local onde o réu, vou colocar o réu de novo, exerça atividades profissionais ou econômicos, ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal, etc. Então vejam só, aonde que eu ajuizarei a minha ação? No domicílio do réu, ou ao meu critério, se eu sou o autor, do local onde ele exerce atividade profissional, ou nos estabelecimentos, filiais, agência, sucursal ou escritório. Que mais, professor? Do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Deve ser satisfeita. Que mais? Tem mais. Do domicílio do autor. Olha que interessante isso, hein? Do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, aqui é uma faculdade dele, ou do local do ato ou fato nas ações que envolvem danos, de qualquer natureza. E por fim, faculta aqui ao autor, né, o ajuizamento em qualquer hipótese neste domicílio. É lógico, né, o domicílio do réu. Todas essas ações podem ser ajuizadas no domicílio do réu. Ó, vamos entender isso, pessoal. Imagine-se que eu estou dirigindo o meu carro. Eu moro, ó o exemplozinho. Eu moro em Sorocaba. Fui viajar com a minha esposa. Fomos conhecer Curitiba. E lá em Curitiba, eu estava dirigindo meu carro quando um sujeito deslocado atravessou o sinal vermelho e abarrou meu carro. Tive danos no importe de R$15 mil.
Ele não me pagou, eu não tinha seguro, vou precisar ajuizar uma ação. Aonde que eu ajuizo essa ação? Vamos ver se você entendeu aqui. Professor, pelo que eu entendi, você pode ajuizar no domicílio do cara que te bateu, domicílio do réu. Perfeito. Você pode ajuizar no seu domicílio, porque no seu domicílio há uma ação de reparação de danos, e o artigo fala, no inciso 2, que pode ser proposta no domicílio do autor ou do local do ato ou fato, danos de qualquer natureza. Você teve um dano de natureza material aí, danos materiais. Ótimo. Então eu tenho essa faculdade. Ou, vamos colocar que o cara que bateu em mim era de uma cidade hipotética, de Camboriú. Balneário Camboriú. Eu sou de Sorocaba, o cara que bateu em mim era de Camboriú, e o acidente aconteceu aonde? Em Curitiba. Eu posso ajuizar tanto em Sorocaba, quanto em Camboriú, ou então em Curitiba. É a faculdade que a lei traz aí para a gente. Tá certo? Muito bem. Dá uma limpadinha na lousa aqui. Nos juizados especiais cíveis, meus amigos, nós temos a figura dos conciliadores. Sim! Por que a figura dos conciliadores? Porque o juizado especial cível, ele prima sempre pelo quê? Pela transação, pela composição, pelo acordo. Sim, já dizia um ditado, é sempre melhor um mau acordo do que uma briga bem vencida. Não existe esse dito? E, de fato, um acordo é sempre a melhor solução para a resolução dos litígios. A gente sempre prima pelo acordo, assim como na Justiça do Trabalho, aqui nos juizados especiais cíveis, a gente pode até dizer que com o novo Código de Processo Civil, o processo civil também dá uma atenção especial para os acordos, para as composições, para as transações. Para isso, então, existem conciliadores. Esses conciliadores, geralmente, são selecionados por processo seletivo e, preferencialmente, são bacharéis em direito, ou que façam direito. Já os juízes leigos, necessariamente, precisarão ser bacharéis em direito. Bacharéis em direito. Como que eles serão selecionados? Através de processo seletivo. Sim, os juízes leigos serão selecionados através de processo seletivo aí, pessoal. Então, vejam só. Um juiz leigo, ele pode decidir uma demanda no juizado especial cível? Sim. Ele pode realizar uma audiência de instrução, ele pode dar a sentença. Essa sentença vai passar pelo crivo de um juiz togado, que é aquele juiz que passou em concurso público, que é o juiz de direito. Esse juiz vai homologar essa decisão desse juiz leigo, para então a sentença surtir efeito. Então temos a figura dos conciliadores e dos juízes leigos. Quem poderá ser parte aqui? Quem poderá ser parte numa ação do juizado especial cível? Poderão ser partes, pessoal, vamos aqui anotar também, que é importantíssimo e cai no seu certame. Tem caído muito nos concursos públicos. Vejam só, a lei traz quem não poderá ser parte. Ela faz uma exclusão. E quem não poderá ser parte? Não poderá ser parte, pessoal, o incapaz. O incapaz não poderá? Não. Isso cai, hein? Não poderá ser parte o incapaz, o preso. O preso também não, professor. Não poderá ser. As pessoas jurídicas, as PJs de direito público. As PJs de direito público, as empresas públicas. Aí você que é espertinho fala assim, mas as empresas públicas podem ser no juizado especial federal. Sim, lá pode, aqui não. Empresas públicas. Quem mais? A massa falida.
massa falida. E por fim, o insolvente, tá? O insolvente também não. Insolvente. Esses caras aqui, ó, não poderão figurar num dos polos do juizado especial civil. E quem que é admitido a propor, então, as ações? Quem? As pessoas físicas, ó, PFs, pessoas físicas capazes, as pessoas físicas capazes de direito, bem como as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas também? Sim, as pessoas jurídicas também. Mas quem, pessoal? Quem dessas pessoas jurídicas? Só as microempresas, os microempreendedores individuais, os microempreendedores individuais e as empresas de pequeno porte, as EPPs, e as OCISP também, as organizações de sociedade civil de interesse público, OCISP. Cuidado, hein? Elas podem, ó, microempresa, microempreendedores individuais, EPPs, OCISP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicos, e também a sociedade, olha que já caiu isso, hein, pessoal? A sociedade de crédito, ao microempreendedor. Essa sociedade também, microempreendedor. Essa aqui também pode demandar aí na Justiça do Trabalho. Tá legal? O CISP, microempresas, microempreendedores individuais e EPPs, além das pessoas físicas capazes. Quem fica de fora? O incapaz, o insolvente civil, os presos, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas e a massa falida. Maravilha. Professor, o que é o ius postulante? Eu posso apresentar o meu pedido, a minha demanda no juizado especial civil sem a presença de advogado. Eu não preciso de advogado, basta eu ir à secretaria. Aduzir os meus pedidos, que serão reduzidos a termos. Tá, professor, se eu quiser contratar um advogado, esse mandato para o advogado pode ser verbal. Sim, pode ser verbal, não precisa de toda aquela formalidade. E mais, pessoal, o preposto aqui. Imagine que uma pessoa jurídica está sendo demandada no juizado especial civil. Pessoa jurídica está sendo demandada, tem que comparecer à audiência. Esse preposto, ela pode se fazer representar por um preposto que não precisa ter vínculo jurídico, não precisa ser registrado, não precisa ser empregado. Pode ser qualquer pessoa, você pode mandar qualquer cara lá. Tem conhecimento dos fatos, né? É interessante ter conhecimento dos fatos. Mas se você foi demandado no juizado, pode levar qualquer cara. Tá certo? Não cabe no juizado especial civil a intervenção de terceiros. Assistência, nomeação, autoria. Não cabe denunciação à lide. Não cabe, hein? Cuidado. Só que cabe o litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? É a pluralidade de sujeitos, ou no polo ativo, que é o litisconsórcio ativo, ou no polo passivo, de réus, o litisconsórcio passivo. Exemplo, você comprou uma geladeira no Magazine Luiza, e essa geladeira veio com um problema, uma geladeira da Consul. Você pode processar tanto o Magazine Luiza como a Consul. É um exemplo hipotético, tá, pessoal? Por conta de quê? Do litisconsórcio passivo.
o que é permitido nos juizados especiais cíveis. Cuidado, não é permitida a intervenção de terceiros, como assistência, nomeação, autoria, denunciação, alide. Legal, professor. E as nulidades? As nulidades impera aqui, no juizado especial civil, o princípio da transcendência. Cacete, mas o que é isso? O princípio da transcendência. Faltou o Czinho aqui. Transcendência. O princípio da transcendência é a mesma coisa que o princípio do prejuízo. Nenhuma nulidade será declarada se não existir prejuízo. Nenhuma nulidade será declarada se não existir prejuízo. Deve haver, pessoal, um prejuízo manifesto para que aquela nulidade seja declarada. Se não houve esse prejuízo, não há por que ser declarada a nulidade. Justamente por conta daqueles princípios que a gente viu lá, do SCOE, não é? Justamente por causa disso. Da economia processual, da simplicidade, da oralidade, da informalidade. Bacana? Ótimo. Instauração do processo. A instauração do processo, ela é feita de forma muito tranquila. Basta o sujeito se dirigir aí à secretaria dos juizados especiais e formular a sua reclamação, que será reduzida a termo. E olha só, antes de ser distribuída, vai ser designada uma audiência para daqui 15 dias. 15 dias. Na prática, devido ao grande movimento de processo que tem nos juizados, esse prazo aí exíguo de 15 dias não vem sendo respeitado. Olha uma questãozinha interessante. Falei ali do ius postulandi, que a parte ela pode comparecer sem a presença de advogado. O ius postulandi, pessoal, é para causas até 20 salários mínimos. Aqui você pode ir sem advogado. Passou disso, é necessária a presença de um advogado. Está lá na lei. Correto? E para recursos, o recurso inominado, também há necessidade de o quê? Se constituir um causídico, um advogado, um procurador jurídico. Tá legal? Aliás, o juiz, ele vendo as condições do processo, ele pode até orientar a parte a indicar um advogado. Ele pode chegar, olha, a causa não é tão simples quanto você pensa que é. Aconselho a constituir um advogado, a constituir um procurador aqui para defender os seus interesses, ou então, né, para ajuizar os seus interesses, enfim. Está previsto que o magistrado, ele pode sim indicar. Então a instauração do processo se dá de uma maneira muito tranquila. Basta o sujeito ir na secretaria, formular a sua reclamação, né, o seu pedido, que será reduzido a termo, e antes de distribuída vai ser designada a audiência do quê? De conciliação, para num prazo de 15 dias. Maravilha? Ótimo. Como que se dá a citação nos processos afetos aí ao juizado especial cível? As citações, pessoal, serão feitas por correios, com aviso de recebimento em mãos próprias. Será feita por correios, por postagem e será feita através do ARMP, ou seja, aviso de recebimento em mãos próprias. Muito tranquilo. Cabe a citação por edital aqui? Não cabe a citação por edital. Não cabe a citação por edital. E se a parte comparece lá na secretaria? Eles podem citá-la? Sim, completamente. Tô passando lá na frente da secretaria. Aí o funcionário do Forte chegou, ó, Lucas, vem cá. Foi deflagrado um processo contra você, tô te citando. Claro que pode, pessoal. É uma forma de citação pessoal. Eu passei lá na frente da secretaria, me chamaram e já me citaram. Olha que azar. Revelia. A revelia ocorre, meus caros, quando o sujeito citado, ele não comparece
a audiência de conciliação. O que acontece daí? Ora, acontece que os fatos serão presumidamente admitidos como verdadeiros, porque você não apareceu para se defender. Como que se dá as intimações? As intimações também serão via correio ARMP, mas também por qualquer outro meio hábil. Pode haver, por exemplo, uma intimação por telefone? Claro, o cara vai te ligar e falar assim, Lucas, hoje tem audiência aqui no juizado, tá? Uma audiência de instrução. Ela vai lá certificar, o funcionário do fórum, certifico que no dia tal, falei com o senhor Lucas e ele me confirmou a presença aí na audiência de instrução. Então as intimações se darão por correios, ou qualquer outro meio hábil. Qualquer outro meio hábil. Olha só, meus amigos. Entrei no juizado. Entrei com uma açãozinha lá. Contra o fulano, contra o Thiago. Thiago aqui que hoje está aqui nos filmando. Corintiano, sofredor. Entrei com uma ação contra o Thiago, pedindo reparação de danos. O Thiago foi citado, ele foi à audiência de conciliação e ele mudou de endereço. Ele apresentou defesa e mudou de endereço. E vai ter audiência de instrução. Chegou, ele foi intimado para essa audiência de instrução, foi mandada correspondência para o endereço dele. Só que essa correspondência voltou, porque ele mudou-se. Tadinho do Thiago. E aí? Ele não vai na audiência, porque ele mudou-se. Ele tem algum benefício? Ele pode ser designado a outra audiência? Não, pessoal. É dever do Thiago informar a sua mudança de endereço. A partir do momento que ele compareceu nos autos e falou assim, apresentou defesa, falando que mora rua tal, número tal, depois mudou de lugar e não informou, a justiça se ferrou. Tá legal? Vai ser conduzida a audiência sem a presença dele. Bacana? Ótimo. E o árbitro? Quem que é o árbitro? O árbitro são juízes leigos. São juízes leigos. As partes podem decidir quem será o juiz leigo? Pode. Obviamente, aqueles juízes leigos que participam ali daquele juizado, que está investido naquela função. As partes podem deliberar quem será o juiz leigo. Ou então o juiz designar um juiz leigo para julgar aí a causa. E na audiência de instrução? Na audiência de instrução, pessoal, serão ouvidas 3 testemunhas. É o máximo aqui. 3 testemunhas de cada parte. Primeiro, ouve-se o autor, se houver o pedido aí para depoimento pessoal. Depois o réu. Depois testemunhas do autor. Depois testemunhas do réu. A sentença poderá ser proferida nesse mesmo ato. Aliás, a audiência de instrução e julgamento é o momento no qual todas as provas são produzidas. Foram produzidas todas as provas, o juiz vai e sentencia. Também é na audiência de instrução e julgamento o prazo, né? Aí tem se mudado muito de tribunal para tribunal a questão de apresentação de defesa, tá, pessoal? Por isso que é uma coisa que eu acho que não vai cair no seu certame. Por quê? Porque os tribunais têm mudado um pouco esse rito. Às vezes, a cominação, a advertência para apresentar a defesa até o início da audiência de instrução e julgamento. Em outros tribunais, feita a audiência de conciliação, o sujeito tem 15 dias para apresentar a audiência de conciliação. Para apresentar a defesa, a sua contestação. Então, é uma coisa que eu acho que não vai cair aí no seu certame. A questão da contestação. Porque cada tribunal tem fixado aí uma data ou um momento oportuno para ser apresentada a defesa. Tá legal? Pedido contraposto. Pedido contraposto é como se fosse um contra-ataque. Seria no processo civil a reconvenção. Completamente possível o pedido contraposto. Quando que ele vai apresentar o pedido contraposto? Quando ele oferece contestação. É um contra-ataque. O sujeito entra com uma ação contra o Lucas. Fala assim, Lucas, você está me devendo. Eu me defendo e falo assim, não, eu não estou te devendo.
E entro com pedido contraposto. Quem está me devendo é o senhor. Você usou de má fé. Você que está me devendo. Está aí o pedido contraposto. Como eu disse, pessoal, as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. O juiz pode indeferir as provas que ele considerar inúteis. Ele pode deferir as provas que ele considerar inúteis. As testemunhas serão ouvidas 3 de cada parte, que comparecerão, olha só, que comparecerão independente de intimação. Se porventura sua testemunha não puder, né, você não puder trazer sua testemunha, se ela se negar aí, você tem que pedir a intimação até 5 dias antes, 5 dias antes da audiência. Você tem que pedir para o juiz, excelência, ó, preciso que você intime as minhas testemunhas, que elas não comparecerão. E se elas intimadas, mesmo assim intimadas, não comparecerem? Caberá então o quê? A condução coercitiva dela. Condução coercitiva da testemunha. Se ela devidamente intimada, não compareceu aos autos. Pessoal, é consenso geral que no juizado especial cível não cabe o exame pericial. Não cabe perícia. Em função de quê? Em função justamente aí dos princípios, do SCOI. Você está repetindo direto, SCOI para a gente gravar, né? Exatamente isso. Direto. Sentença. Na sentença, a sentença poderá ser proferida por um juiz leigo, que então será homologada para o juiz togado, que é o juiz lá que possui a toga, que foi aprovado naquele concurso difícil pra caramba, né? Os concursos mais difíceis do Brasil, é o juiz de direito. E ele vai ser ele que vai homologar essa sentença, ou ele mesmo pode proferir essa sentença. Essa sentença é dispensado o relatório. O relatório é dispensado. Não precisa ficar falando o que aconteceu no processo. Eu vou direto para a decisão. Vou direto para a fundamentação, e da fundamentação eu passo para a parte dispositiva. Eu não preciso ficar falando o que aconteceu no processo. É dispensado o relatório. Cabe recurso? Sim. Qual recurso cabível? Recurso inominado. Prazo, 10 dias. 10 dias contados da intimação. Se a sentença foi proferida em audiência, os 10 dias começa a correr. Do dia da audiência, se for proferida a sentença na audiência de instrução e julgamento. Se não, da intimação. Preparo. Pessoal, no juizado especial cível não tem custas. Não tem custas. Cuidado, não tem custas em primeiro grau. Terão-se custas em recurso. Eu tenho que preparar meu recurso em até 48 horas após a interposição. 48 horas após a interposição. O meu recurso, ele terá somente o efeito devolutivo. Devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Eu devolvo para os juízes, que aqui não vai ser o tribunal que vai julgar, vai ser um colegiado de juízes, 3 juízes que pertencem ao juizado, é a chamada turma recursal. Eu devolvo a eles a matéria analisada por esse juiz singular. Ele vai analisar de novo aquilo. Não tem efeito suspensivo. Não tem, vamos para a luz aqui, não tem efeito suspensivo. Ah, não tem, professor, eu posso já executar a minha sentença? Cuidado, pessoal. Dependendo, se houver dano irreparável, eu posso aí atribuir o efeito suspensivo. Eu posso aí atribuir o efeito suspensivo. E digo mais, pessoal, relembro com vocês, não dá para eu apresentar recurso inominado sem eu estar patrocinado por um advogado, por um causídico. Aqui não cabe os postulandi no recurso. Legal? Extinção do processo sem resolução do mérito. O senhor fala para nós quando o processo vai ser extinto.
sem resolução do mérito. Está lá no artigo 51 da lei. Ele será extinto quando? Quando o autor deixar de comparecer às audiências. Comparecer às audiências. Terá que pagar as custas ainda, tá? Se ele faltou sem justificativa. O que mais? Quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação. Inadmissível o procedimento. Será extinto sem resolução do mérito. Teremos uma coisa julgada formal aqui, não material. Quando for reconhecida a incompetência territorial. Incompetência territorial. Quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença. Falecido o autor, a habilitação depender de sentença. Ou então, pessoal, não se der no prazo de 30 dias. Se o autor falece, não é habilitado, né, os herdeiros aqui, em 30 dias, ou se depende de sentença. Ou falecido réu, o autor não promover a citação dos herdeiros, dos sucessores, também em 30 dias. Para ser extinto o processo necessariamente, olha só, pessoal, a extinção desse processo não dependerá da intimação das partes. Embargos à execução. É possível embargar a execução nos juizados? Sim, é possível eu embargar completamente. Desde que, houver erro de cálculo, bem como falta ou nulidade de citação. Que mais, professor? Excesso de execução. Ou então, quando existir causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Os embargos, meus caros, serão oferecidos após a penhora. Vejam só, foi penhorado o imóvel meu, vai ser designada uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação é que eu deverei apresentar o quê? Os meus embargos à execução. Esse é o momento de apresentação, na audiência de conciliação após a penhora. Disse aqui para vocês que não há custas em primeiro grau de jurisdição, pessoal. A sentença de primeiro grau de jurisdição não condenará em custas ou despesas, salvo se, houver litigância de má fé. Ou então for improcedente os embargos. Ou ainda quando a execução se tratar de objeto de recurso improvido pelo devedor. Tá certo? Então tratamos aí, eu sei que são várias informações, mas são informações tranquilas, fáceis de serem assimiladas, e nós tratamos aí do juizado especial cível. Eu volto então na sequência, meus amigos, para a gente resolver algumas questõezinhas, para ver se a gente aí assimilou da maneira como deve ser assimilada essa matéria. Então, vamos tomar uma aguinha e a gente volta na sequência. Um grande abraço e até já!